jornalista e empresário Bruno Chateaubriand vem ao Jogo Aberto para falar sobre a carreira, o programa na Rádio Mix e o lançamento do livro Como Usar o WhatsApp a Seu Favor. Como o jornalismo surgiu na sua vida? Surgiu na faculdade, né? Antes um pouquinho dela. No segundo grau, que ainda naquela época se chamava segundo grau. É uma paixão que eu tinha por notícia, por essa vontade essa curiosidade. Que eu acho que o que move quem busca essa profissão é a curiosidade. Com certeza. Curiosidade, e dessa curiosidade, como você vai contar aquela história. Então eu gostava de contar a história e curioso, né? Então aquilo ali foi meio a receita que me jogou para essa história. Muita gente não sabe, mas você foi um ginasta brasileiro. E na época da faculdade eu era ginasta. E como é que você conseguia conciliar jornalismo, com faculdade no caso, né, com o esporte? Foi assim, eu era da seleção brasileira, eu fui da seleção brasileira entre os anos de 92 e 98. Fui a alguns campeonatos mundiais, foi o campeonato mundial. Meu primeiro mundial foi em 92, quando eu estava terminando o segundo grau. Fui para Nova Zelândia, corrido, né? Nova Zelândia, e em 94, já na faculdade, eu fui para um mundial na Europa, depois eu fui para um outro mundial no Canadá. E era bacana que no campus da faculdade, às vezes a gente tinha umas ações, assim, revista de esporte. Aí eu fazia uma apresentação, fazia uma apresentação de ginástica e tal. E na época o esporte não era tão difundido no Brasil como é hoje. Se a gente pega um retrospecto, na Olimpíada de 92, o Brasil ganhou 3 medalhas olímpicas. Né? Se comparar com hoje? Hoje, enfim, a gente já está num patamar deveria estar mais até, né? Mas a gente está num patamar de 20 medalhas. Não falta recurso, não. Recurso no Brasil não falta, não. Falta estrutura de base. Né? A gente tem um topo da pirâmide muito bem cuidado hoje no Brasil, que a gente tem equipamentos de ponta, que a gente pode dizer que o Brasil tem um nível de equipamentos, de medicina esportiva, de avaliação, como os comitês da Grã-Bretanha, do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, de alta performance. Bem alto, né? Só que o que a gente não tem? A gente não tem um grande número de praticantes nas modalidades olímpicas, que dão muitas medalhas, como natação, atletismo, ginástica artística mesmo. É uma modalidade que ela dá, enfim, são 6, 8, só vezes 3 tudo, Sim. né? São 14 medalhas olímpicas, 14 pódiums. Né, só na ginástica artística. Número alto, né? Se for tirando a rítmica, tirando a de trampolim, que são outras modalidades olímpicas também, é um número alto. Então, quer dizer, tem países que investem muito investem pesado em algumas plataformas para conquistar medalha. E o Brasil aí não tem um plano de desenvolvimento de desporto escolar, que é a base. É o que falta. É o que falta. É a base para uma história de alto rendimento, seria o desporto escolar. E hoje você é presidente da Federação de Ginástica. Nossa, isso caiu no meu colo depois dos Jogos Olímpicos, não fazia parte do meu plano de vida. Como está sendo a experiência? Está gostando? A história começou da seguinte forma. Eu estava nos Jogos Olímpicos, numa mesa de transmissão de uma rede de televisão, e aí o pessoal da ginástica perguntou: Bruno, por que você não se candidata? Eu falei: gente, eu não vou fazer nada, não vou fazer esforço nenhum, não vou fazer nada, quem quiser, faz aí por mim. E foi meio isso, né? E acabou que fizeram uma chapa com o meu nome, enfim, e a gente foi eleito dia 7 de janeiro desse ano. Desse ano, 2017. Então, quer dizer, eu tô assim há 10 meses nesse processo, inclusive no momento que tem um debate acalorado sobre a presença dos atletas, hoje em dia com poder de voto dentro do Comitê Olímpico, coisa que eu sou radicalmente a favor, mas eu acho que os atletas têm que estar mais preparados para isso, né? Não adianta você jogar um atleta, às vezes, que só treina, e às vezes não tem o conhecimento. Como é que ele vai saber questões sobre a aprovação de contas, sobre o estatuto? Né? Tem uma série de coisas que o atleta aí tem que se aprofundar melhor. Então, eu acho que eles têm que se inteirar mais sobre o assunto. Acho muito importante, sim, mas acho que eles têm que estar preparados, porque senão eles vão ser manipulados. Né? E aí a manipulação não vai ser boa. Acaba com tudo. Não vai ter o sentido que todo mundo busca. Realmente. Né? Então seria muito bacana eles estarem mais estruturados para ocupar esses postos, para que eles não venham ser manipulados e se tornem ali simplesmente os fantoches na mão de determinadas pessoas. Bom, hoje você é presidente, você acabou de falar, da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. Você já trabalhou em TV, jornal, revista. Hoje está na Rádio Mix.
Também, apresentando o programa Debate Boca. Como surgiu o convite para participar do projeto? Foi, enfim, eu tenho uma boa relação com vários jornalistas, entre eles o Léo Dias. E o Teve Léo, aqui no programa. eu soube, ele me avisou e eu falei, fui convidado também, não sei o quê. Você também foi? E a gente tem uma boa relação de trabalho. E aí o Léo, ele nesse formato, ele queria pessoas de universos diferentes. Sim. Né? Então, ele fazia uma leitura minha como um personagem mais da Zona Sul, a Valesca seria de uma outra região da cidade, e ele seria meio um debatedor. Só que acabou que mudou meio isso. Acabou que o programa não tem muito esse formato. Eu falando da Zona Sul ou de uma região específica da cidade. Acaba que ali na hora... A gente acaba pesquisando, falando sobre uma série de questões. A gente já recebeu convidados polêmicos, né? Entre eles o Bolsonaro. Eu vi. As pessoas estão querendo ir ao programa, isso é um bom sinal. Que é o maior termômetro de um programa quando você executa. É ver o feedback dos entrevistados, se eles vão querer começar com certeza. a ir. E aí, quando os assessores começam a buscar, a procurar, é sinal de que a coisa está indo bem. Eles que procuram? Muito, né? Bastante. Então, pedindo, tem muita gente pedindo, a gente não tem mais agenda até dezembro. Caramba. Né? Até o final de dezembro a gente não tem agenda. E isso é bacana. Até quando eu escrevi... prazeroso, né? Quando eu escrevi para Veja Rio, isso acontecia muito comigo também. A gente tinha quando eu fazia uma coluna, que se chama Beira Mar, ela ainda existe na revista, e a gente ali, eu dava 5 notas, né, grandes, e dava umas outras que na minha época se chamava Marolinha, que nem existe mais, que eram tipo umas curtinhas, sim. né, e uns registros. Eu recebia uma média de, na época, só e-mail, que o WhatsApp ainda não existia, eram uns... Facilitou muito, né? Uns 500 e-mails por semana, Nossa. pelo menos. Então, chegava assim segunda-feira, que a gente fechava a coluna na quarta. E na quinta de manhã, ela ia para São Paulo, a revista inteira. Aí, enfim, aí voltava pra gente. E aí eu recebia muito e-mail, fazia a triagem. Tem que e fazer, aí uma coisa né? que a gente aprende no jornalismo é o seguinte, que quando a pessoa se oferece para aquilo, né, muito provavelmente não é a notícia. A notícia está com certeza. quem não quer estar ali. Né? Então, geralmente, os personagens que não querem estar presentes ali, eles são, de fato, a notícia para você lutar e correr atrás, e ter trabalho, e apurar, enfim. Os bons personagens são esses. E dentre os veículos de comunicação que você já trabalhou, qual é o mais prazeroso para você, na sua opinião? Hoje em dia a gente tem que ser multiplataforma. Né? Eu acho que um jornalista, hoje ele tem que trabalhar em várias áreas. Ainda existe a mídia impressa, sim, né? Que ela tem ela está se transformando e em um determinado momento, talvez deixe de existir. Talvez. Ninguém pode afirmar que vai deixar de existir, porque era a mesma coisa quando falavam que o cinema iria acabar com o DVD. A gente não sabe. Existe um modelo de transformação no mercado que ninguém sabe para onde está caminhando. Então, eu acho que tem a mídia impressa, tem a parte da internet, que é uma coisa mais veloz, com noticiazinhas menores, né, com textos menores, menos apurado, porque a velocidade tira o tempo de apuração. Né, quando você faz um trabalho bem feito de apuração para uma matéria, eu cheguei a fazer matéria de capa. A minha matéria, até uma matéria que eu fiz da Veja Rio, ela concorreu ao Prêmio Abril de Jornalismo, foi finalista do Prêmio Abril. Eu fiquei um mês na apuração, né? Que aí você vai lá, vai fundo, né? Você descobre uma coisa e aí você atira, mais ainda. Você atira num pardal e acerta uma baleia, né? Muitas vezes acontece isso, era uma historinha pequena, que aí você dá um tiro e acerta numa baleia e a coisa vai. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que todas elas são prazerosas. Televisão é prazeroso? É prazeroso. Rádio é prazeroso? Demais. Você mesmo escrever... sendo diferentes do público. Não, às vezes você muda um pouquinho a fórmula como você se comunica, mas é a mesma coisa, gente. A gente está ali entrevistando, apurou uma história e a diferença é que no escrito você constrói muito a história em cima do que você ouviu, né? Você conta aquela história
E no rádio ou na televisão você está ali muitas vezes com um personagem na tua frente, então você tem o jogo, que a boa entrevista vem com o jogo, né? Quando você tem de um lado e de outro. Né? Não existe uma entrevista sem um bom entrevistado. Com certeza. Você tem que ter o outro lado. Se o outro lado vai na sua e você consegue cativá-lo, você vai e arranca ali muita coisa. Você tem que fazer esse jogo. Bom, hoje você está na Rádio Mix, que tem uma grande visibilidade, né? Mas você tem algum trabalho em paralelo? Ou você vai lançar algum livro ou alguma nova coluna, enfim? Enfim, tem um trabalho novo, né? Que eu falei para você há pouco tempo, que eu volto para a televisão agora na virada do ano. E eu estou lançando depois de amanhã um livro sobre o WhatsApp, né? Como usar essa ferramenta a seu favor. Muito importante hoje em dia. Né? Mas foi com uma história que eu fiz um desabafo em abril, numa rede social, falando, gente, a gente que trabalha com comunicação, o WhatsApp é uma ferramenta muito importante. Com certeza. E às vezes a gente recebe WhatsApps que não deveriam estar ali. São em momentos inoportunos, aquelas correntes, aqueles bom dias, aqueles boa tardes e boa noites e não sei o quê. Virou meio que uma moda, né? Aí eu olhei aquilo e falei, ninguém vai ensinar esse povo a não fazer isso, né? Escrevi mais ou menos isso. E na mesma hora, uma amiga minha, que se tornou uma das personagens do livro, ela falou, por que você não escreve um livro? Isso foi em abril. Aí, nesse momento que ela escreveu, o Fabiano, que é o editor que é o diretor, né, da 3R Studio, por onde eu estou lançando o livro, ele falou, já tem editora, vamos fazer? Aí eu falei, vamos. E aí foi assim, foi um projeto que a gente tem vários personagens e eles comentando, assim, tem ator, tem atriz, tem médico, tem advogado, tem cantor, tem astrólogo. Várias áreas distintas. Tem o Léo Dias, por exemplo, falando sobre o WhatsApp, a importância daquela ferramenta na vida dele, o que incomoda, se bloqueia ou não bloqueia, se participa de grupo, se sai de grupo, não sei o quê. Então, a gente entrevistou essas pessoas e a gente não chegou a conclusão nenhuma, né? Eu não cheguei a conclusão nenhuma sobre esse processo, porque a ferramenta está andando, né? Exatamente. Tem todos os dias aí acontecendo, e pode ser que amanhã não exista mais, como a gente já pegou determinadas ferramentas que estavam fazendo determinado sucesso, de repente o Snapchat é um caso... Eu ia falar dele agora, né? É um caso clássico. O Instagram engoliu o Snapchat. Triste foi o dono do Snapchat que não vendeu, né, pro Mark Zuckerberg. Exatamente. Ele deveria ter vendido. E teve uma outra ferramenta agora, antes de começar esses lives, se chamava Periscope, e ela também morreu, acabou. Então, é tudo muito relativo agora, né, nesse sentido. E eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta, hoje em dia, é um método de comunicação muito do brasileiro. Porque nos Estados Unidos, o SMS é mais usado que o WhatsApp, né? Então, ela é muito usada aqui, na Índia, na África do Sul, enfim, em países que têm problema com telefonia. Então, tem a questão é muito mais fácil, mais prático, né? A gente acha, né? A gente acha incrível. Eu adoro o WhatsApp. Mas tem um debate. Eu comecei um debate no livro muito sobre... Quando um advogado, por exemplo, entrava no escritório há 10 anos atrás, ele tinha um protocolo a seguir. Se você recebia uma carta, você tinha 5 dias para responder, um e-mail, 2 dias. E o WhatsApp, você tem quanto tempo para responder? Quase que instantaneamente, né? Será? A ordem de prioridade, como é que é isso? Você tem que estar ligado todo dia, toda hora. Isso não atrapalha a sua produtividade. Então, quer dizer, é um debate que existe aí. Eu acho uma ferramenta que hoje em dia faz parte da vida do brasileiro. Todo mundo que tem um celular tem um WhatsApp hoje em dia. Baixou o WhatsApp, né? E aí a importância dessa ferramenta a gente vê nisso. É legal porque ninguém pensou em fazer um livro sobre o WhatsApp, né? Pois é mesmo porque... E aí quem comprar o livro, assim, vai receber o PDF no WhatsApp do livro. Para terminar a nossa entrevista... Vamos lá. Você tem alguma mensagem para quem está começando, no jornalismo que eu digo? Mensagem. Olha, acima de tudo tem que ter curiosidade, tem que amar o que faz. O mercado não está fácil. Está bem difícil. Com certeza. Muito jornalista desempregado. Redação diminuindo. Diminuindo. O modelo está se transformando, mas você tem que estar ligado, tem que estar atento nessa transformação.
nesse novo mercado que está surgindo. Porque existe um mercado, sim. Se você vê aí o sucesso dos YouTubers, você pode estar trabalhando com YouTuber, né? Você pode estar trabalhando de um outro jeito, dando o background para essas pessoas. Verdade. Então, existe mercado, existe. Não existe mais aquele mercado da minha geração, que ia para a universidade buscando ter um emprego fixo num lugar. Não, isso não. Isso aí, hoje em dia, a coisa começa aqui, termina ali, e você é descartável, né, com muita facilidade. Então, você tem que estar todo dia se transformando, todo dia buscando, todo dia se aprimorando conhecimento. Eu acho que uma coisa que eu acho fundamental, escrever bem, um jornalista tem que saber escrever bem, né? Tem que saber se comunicar bem, né, claro, e tem que falar o máximo de idiomas possível nos dias de hoje. Hoje em dia, sim. Nos dias de hoje. Hoje em dia, sim. Tem uma teia de relacionamento daquelas enorme, né, que faz parte do trabalho do comunicador, porque é isso que abre portas, é isso que te dá prestígio, é isso que te coloca em determinados lugares e posições às vezes. Então você tem uma teia de relacionamento, falar vários idiomas e ter aquela curiosidade natural, né? Ir em busca da área que você gosta, seja ela esportiva, seja ela das artes, enfim, política, enfim. Cultural, tem um monte de coisa. E o bom jornalismo sempre vai existir, sempre haverá espaço, mas a gente tem que estar atento a isso. Com certeza, né? Bruno, obrigado pela sua presença. Imagina. Foi ótimo, pena que a gente teve que terminar, mas eu espero que você volte aqui outras Vamos vezes. Ver. Vamos ver, vou voltar. O Jogo Aberto termina por aqui e até semana que vem.